Olá, pessoal! Estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para você, investidor, profissional de mercado, telespectador aqui da casa, sempre as melhores mentes do mercado para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, trazendo sempre gestores de renome, trazendo ali executivos de empresas, empreendedores e as pessoas que tocam os projetos e que constroem tijolo a tijolo esse mercado. E para bater um papo com vocês hoje, nós teremos a participação do Marcelo Weinstein, que é sócio fundador da Canuma Capital, para conversar um pouquinho sobre o mercado de real estate, conversar sobre fundos imobiliários, sobre REITs, um pouquinho sobre desenvolvimento e tudo que permeia esse setor. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu tempo aqui no Você com Dinheiro. Felipe, super obrigado pelo convite, obrigado a todos, estou à sua disposição para um bate-papo. Maravilha, eu queria começar de um assunto que acho que vocês podem trazer de uma maneira bastante ilustrativa, porque a Asset olha para real estate tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho das diferenças entre o fundo imobiliário como a gente conhece aqui e os REITs americanos. Qual a diferença na gestão desses dois ativos? Bom, acho que vamos tentar relativizar ambos ativos, né? Primeiro, o tamanho, né? O tamanho do mercado americano, estamos falando do mercado aproximadamente de 1,5 trilhão de dólares. Quando você vê o mercado brasileiro de empresas listadas, de propriedades e de fundos imobiliários, nós estamos falando de não mais do que 50 bilhões de dólares. Isso significa que o tamanho ele é uma diferença fundamental. Quando você fala em fundos imobiliários, comparando com REITs, são estruturas muito diferentes, né? Os fundos imobiliários eles são portfólios geridos por administradores e por gestores, enquanto que nos fundos imobiliários americanos, chamados REITs, são empresas, né? Com seu próprio CEO, com seu CFO, com seu CEO, com seu CIO, com board members, né? Então, com uma estrutura, com uma governança corporativa muito parecida como nós temos hoje nas empresas listadas como Multiplan, Iguatemi, Alus, LogCP. Então, os REITs são muito mais parecidos em termos de governança e gestão com as empresas listadas e menos em relação aos fundos imobiliários listados e não listados que nós temos no Brasil. Vocês têm uma composição bastante interessante que mescla olhar o mercado imobiliário como desenvolvimento e olhar o mercado de capitais. Muitas vezes a gente tem a concepção do investidor de olhar o fundo imobiliário no Brasil como instrumento de renda. O que tem de oportunidade em olhar esse instrumento como uma boa forma de investir em desenvolvimento? Sem dúvida, você tem razão. Hoje, o investidor tradicional, que mais concentrado no mercado de varejo, ele, quando faz seus investimentos em fundos imobiliários, ele está vislumbrando renda. É claro que ele sempre pensa um pouco em ganho de capital, mas a maioria não consegue ter uma visão da possibilidade de se ganhar de capital. Então, ele praticamente, hoje, o investidor brasileiro de varejo, ele olha a renda. Muito diferente do mercado americano. O mercado americano, ele olha um pouco de renda, mas o componente ganho de capital, ele é muito grande. Quando você fala em desenvolvimento imobiliário, vamos falando no Brasil, né, ele é um pouco diferente. Você tem duas formas de investir em desenvolvimento, na realidade, três formas de investir em desenvolvimento. Ou você faz, como pessoa física, faz um empreendimento imobiliário, né, sozinho ou através dos seus amigos, ou você faz um investimento em desenvolvimento imobiliário num fundo específico de desenvolvimento imobiliário. Você vê que no Brasil você não tem fundos de renda misturando com desenvolvimento. É muito raro isso, porque o mercado ainda não tem esse desenvolvimento para atrair investidores no mesmo fundo. Ele quer um fundo, o fundo de renda é um fundo de renda, o fundo de desenvolvimento é um cara que tem uma visão um pouco mais de médio e longo prazo, onde não tem renda, tem ganho de capital praticamente 100%.
E a terceira maneira é comprar as empresas listadas na Bolsa, como uma Cyrela, uma Ezetec, uma Direcional, uma MRV, uma Iven, que é um outro modelo onde você participa do desenvolvimento de um portfólio de desenvolvimento muito grande. Mas no mundo de fundo imobiliário, você tem poucos investimentos, oportunidades em desenvolvimento. Tá? Já surgiram alguns com sucesso, outros com menos sucesso, e agora surgiu agora um mais recente de desenvolvimento puro. Antes a gente via mais desenvolvimento na parte residencial, onde as pessoas conseguem ter uma visualização e como eles conseguem olhar, conhecem mais no dia a dia, está mais apto para investir, mas agora a gente está começando a ver desenvolvimentos de fundos na parte de logística. Bacana. E quando a gente pensa nesses fundos de desenvolvimento, o que puxa esse princípio de modificação é apetite. Então, a trava é mais do lado do investidor buscar fundos de desenvolvimento do que da possibilidade de criar produtos. Sim, a verdade é que você não tem muita oferta de produtos de desenvolvimento através de fundos imobiliários. A gente talvez consiga ver isto mais no médio prazo. A tendência do investidor de varejo ir para um risco de desenvolvimento, que é um risco totalmente diferente de um risco de renda, é quando a taxa de juros começa a declinar. E a gente já viu nesse ano 100 bips, 1% de queda de taxa de juros, mas ainda num nível de 13,75 para 12,75, que ainda não é o suficiente para tirar um investidor de varejo para o mercado de desenvolvimento. Então, quem está entrando em desenvolvimento, o perfil de investidor é diferente. É um investidor, às vezes, um pouco mais sofisticado, que não necessita de renda. E quando a gente olha, já falando um pouquinho de cenário desse mercado de investimento imobiliário no Brasil, temos também os fundos que, além de comprar propriamente um imóvel para renda ou comprar o projeto para desenvolvimento, você pode comprar papéis. São bons fundos, existem boas oportunidades em fundos de papéis também. Vocês têm um olhar bastante direcionado a empreendimentos, aos chamados fundos de tijolo. Muito bom, muito boa pergunta. O nosso foco hoje, nós temos 3 fundos, né? Um fundo americano para investimentos em REITs, um fundo brasileiro e um fundo de previdência multimercado, primeiro fundo multimercado de previdência dedicado com um segmento imobiliário. O nosso CSM11, que é o nosso grande fundo, nosso flagship, ele tem essa vertente, né? Ele investe tanto em tijolos, através de fundos imobiliários listados e não listados, como também aquisições de ativos diretos, através de aquisições de ativos que não estejam disponíveis no mercado acionário, e fundos imobiliários de crédito e também crédito diretamente. Então, não tenha dúvida nenhuma que nosso entendimento que uma combinação de tijolo e crédito é o melhor para os investidores. Tanto é que hoje o nosso CSM11 está 60% alocado em crédito, 40% alocado em tijolo. E quando você pega todo o nosso crédito, nós temos grande parte em créditos originados por nós, parte através de fundos imobiliários de crédito, que a gente acredita que são fundos que têm risco-retorno muito bons para os nossos investidores, e tijolos, nós temos tijolos onde nós investimos diretamente em ativos diretos e temos tijolos através de fundos imobiliários e também de empresas listadas na Bolsa. Por exemplo, quando nós decidimos entrar em shopping centers, no setor de shopping centers no nosso fundo, nós entramos através da Allos, que é a ex-Allianz. Por quê? Porque na nossa análise, o valor relativo entre as empresas listadas de shoppings e os fundos imobiliários de shoppings tinha uma diferença relevante. Na época que nós tomamos a decisão, para você ter uma ideia, as empresas de shopping centers, a Allos especificamente, não as outras, a Allos, estava tradeada a 14,5 cap, ou seja, 14,5% cap rate, enquanto que os fundos imobiliários estão tradeados
a 9,5 cap. Quanto mais cap maior, mais barato é seu ativo, né? Ele é o inverso, né? Quanto mais alto, porque o denominador é maior, o valor é menor. Significou que nós tomamos essa decisão e tomamos essa decisão correta. E nós tivemos uma valorização da Allos. Esse ano foi a empresa que mais subiu das empresas de shopping centers no Brasil, vis-à-vis não somente a Multiplan e Iguatemi, mas relativamente aos fundos imobiliários. E esse é um ponto interessantíssimo, como olhar o investimento em fundos em shoppings e a fundos em empresas. É uma discussão que se tem em torno desse setor, que o fundo imobiliário pode distribuir seus rendimentos de maneira isenta, enquanto a empresa taxada no seu lucro apurado. A diferença de portfólios compensa essa diferença em eficiência tributária? Na maioria das vezes, sim. Vou tentar explicar essa eficiência tributária. Primeiro, quando a gente olha o NOI, que é o cálculo básico para você calcular o cap rate, que é o NOI cap rate, a gente sempre olha primeiro pós os impostos indiretos, PIS, COFINS. Então, a primeira gama de impostos ela já foi eliminada. Então, quando eu olho o NOI de uma Allos, eu olho depois os impostos e PIS, COFINS, e nos fundos imobiliários não tem PIS, COFINS. Então, aqui a gente iguala. O que tem no final das contas depois é no imposto de renda e na contribuição social. Então, nessa parte aqui, se você olhar nas empresas listadas, a taxa de imposto sobre o lucro antes do imposto de renda nas empresas como Allos, Multiplan, Iguatemi, ela é muito próximo entre 10% a 15%. Não é 34%. Tá? Porque você tem lucros presumidos, tem alguns... Então, no final, se você olhar e no balanço, você vai ver que é entre 10% a 15%. Quando você vê 10% a 15%, né, então você já começa a grossapar. E aí você tem a questão da qualidade dos ativos. Né? E a qualidade dos ativos, quando você vê uma qualidade de ativo de um portfólio de 40 ativos para um portfólio de 10, né, ela é muito relevante em termos de diversificação. Essa diversificação tem um valor muito relevante que é difícil você falar se é 10%, 15% ou 20% de prêmio que você tem que pagar. Em qualquer lugar do mundo, quando você tem diversificação, existe um prêmio. Então, a gente sempre olha, então, na hora que nós temos que olhar o price to FFO. O que é o price to FFO? É o preço dividido pelo fluxo de caixa bruto, que é o lucro mais a depreciação, no caso dos fundos nas empresas listadas, e para os fundos imobiliários é o caixa dele. O reporte dos fundos imobiliários, você sabe que não é competência, é caixa. Então, na hora que você vê os dois, faz os ajustes, você vai ver o price to FFO e você consegue ver qual é o prêmio ou desconto que você tem de uma empresa de capital aberto para um fundo imobiliário. Hoje, eu te diria que hoje os fundos, ainda as empresas listadas, estão praticamente igual, price to FFO. A diferença é que as empresas de capital listado, as empresas de capital aberto, distribuem um dividendo muito baixo. Né? Por quê? Porque a taxa de juros é muito alta, ele tem um certo endividamento, então elas distribuem alguma coisa como 3%, enquanto esse pessoal aqui de fundo imobiliário está mais próximo a 8,5%. Então, essa diferença de 5%, 5,5% se dá onde? Não some o dinheiro, está no caixa. Mas está certo? Está no caixa. Não é que ela gerou esse recurso, uma parte ela distribui, enquanto que o fundo imobiliário praticamente distribui 95%. Essa diferença, ela está na empresa. Foi uma geração de caixa. Está no caixa. Significa que a empresa, quanto mais gera caixa, esse caixa você vai acrescentando no valor da sua empresa. Então, para nós, como investidores, como nós temos uma tese de investimento, nós temos que cumprir 3 parâmetros básicos, que é dividend yield, ganho de capital e proteção de capital. Quando a gente vê esse portfólio que você tem nas empresas listadas, menos dividendo, mas mais ganho de capital,
eu não posso fazer uma alocação muito alta, uma participação muito relevante no nosso fundo, porque senão eu não pago o dividendo que meus clientes querem, que eles querem o dividendo, a gente paga dividendo hoje acima de 10% ao ano, mas eu tenho um grande ganho de capital. Então, quando a gente realiza o ganho de capital, a gente vende para compensar essa diferença entre dividendo e total return. A gente está entrando, você comentou diversificação, Marcelo, a gente está entrando numa série também super interessante de composição de portfólio. E aí veio uma pergunta, a gente tem aqui no programa a tradição de trazer aquelas perguntas difíceis ali, né? Dá para gerar alfa com gestão de FOF em FI aqui no Brasil? Veja bem, o nosso Mundo Estratégia exatamente vem para criar o alfa que você está dizendo. Se você tem um FOF que tem 30 ativos, o teu alfa, se você ganhar algum alfa, ele vai ser muito baixo, né? E quando você cria o alfa, você precisa realizar o alfa, né? E aí se você começa a ser muito grande e com uma posição relevante, quando você tem que realizar e reciclar seu capital, você não consegue reciclar. Então essa é a grande vantagem do nosso Mundo Estratégia. Toda vez que no nosso portfólio de tijolos, de fundos imobiliários, você não vai ver nós com você nunca vai ver, nunca é uma palavra um pouco forte, mas ele vai ter entre 5 a 10 ativos. Por que entre 5 e 10 ativos? São aqueles ativos que a gente tem convicção que nós estamos fazendo um investimento que vai dar o alfa. Isso tem acontecido. Se você pegar o nosso fundo durante os últimos 18 meses, desde que nós constituímos ele em abril de 2022, você vai ver esse alfa. Por quê? Porque desde de abril de 2022 até setembro, o iFix subiu aproximadamente 14%. E o nosso portfólio de apenas 5 a 10 ativos, fundos imobiliários que foram sendo investidos, eles somaram 24%, ou seja, nosso alfa foi de 10%. Sendo que nós tivemos, na média, até setembro, um portfólio, agora nós temos um portfólio de 556, mas a média dos últimos 8 meses foi 250 milhões de reais, sendo desses 250 milhões de reais, nós tínhamos aproximadamente 20% do nosso portfólio em fundos imobiliários concorrendo com os FOFs. E a hora que você vê, isso está no nosso relatório de agosto, e agora que nós estamos publicando nosso relatório de setembro, você vai ver a nossa curva, onde nós ganhamos dinheiro exatamente com poucos investimentos e com diversificação, ganhando 24% versus o iFix, que foi de 10%. Isso significou um alfa de 10% em apenas 18 meses. Poucos investimentos e certeiros. Certeiros. É claro que você tem alguns que você acerta muito, outros que você não acerta, outros que você acerta menos, mas é impossível você acertar 100%. Né? O que você tem nós temos hoje em fundos imobiliários, por exemplo, nós seguimos de forma detalhada, com uma imersão dos nossos analistas, de 40 fundos imobiliários, o que é o suficiente, tá certo? Isso representa 80% do mercado de fundos imobiliários. Isso sem considerar os fundos de CRIs, né? Então, só fundos de tijolos. Isso significa 10 milhões de metros quadrados em termos de ativos. 400 ativos, tá certo? O que faz isso? Isso faz com que você tenha, onde a gente olha esses 400 ativos em setores específicos, onde você consegue ter, a gente conhece ativo por ativo, onde você tem uma análise detalhada, não somente dos fundos, mas dos setores que você está atuando. Essa é nosso diferencial e por isso que nós conseguimos fazer o nosso alfa que está publicado nos nossos relatórios. Você está trazendo um ponto muito rico também do lastro de valor dentro de um fundo como esse. Então, você tem os imóveis que balizam esse valor, o fluxo de caixa das companhias e dos próprios fundos imobiliários que balizam esse valor. Eu fiz um
um levantamento recentemente pela própria Condinheiro de quantos dos fundos que constituem o IFIX traziam um preço sobre valor patrimonial da ação, no caso da cota, abaixo de 1. Então, cerca de 70% do IFIX estava nessa condição. Quando a gente olha um price to book muito baixo para uma companhia, a gente fala que eventualmente o mercado não está precificando as oportunidades de investimento dela, não prevê crescimento para a empresa. Mas no mercado de fundos imobiliários, muitas vezes esse ativo tem alguma estrutura de liquidez. Você já via, se for um fundo de papéis, você poderia vender os CRIs, mas essencialmente se forem fundos de tijolo, você poderia desinvestir em metros quadrados. Eu vou levantar essa pergunta para quem entende de fato do assunto. Por que tantos fundos imobiliários com preço de tela menor do que seu valor patrimonial? O erro está no valor patrimonial ou o erro está no valor de tela? Muito boa pergunta. Nós fizemos um estudo recentemente também sobre isso, né? É claro que hoje, na hora que você vê hoje abaixo patrimonial na parte de CRIs, claro, mas o mais relevante são nos escritórios, tá certo? E por quê? Né? Razão precisamos entender fundo por fundo por que ele está, se o valor patrimonial está errado ou o valor de mercado que está errado. Ou os dois podem estar errados. Né? Primeiro, por que está abaixo do valor patrimonial? Pode ter várias razões. Né? Uma é que existe uma vacância muito alta. E essa vacância, como você tem um mercado que tem o dividendo como uma orientação base, ele não consegue entender qual é o valor intrínseco daquele ativo, porque o ativo está com uma vacância muito alta. Então, se você tem uma vacância, vamos falar a média das vacâncias do segmento de escritório hoje é alguma coisa como 15% de forma ponderada. Média 17, ponderado 15. Né? Mas tem fundos que estão a 25% de vacância, alguns até a 45% de vacância. Então, quando você pega esses fundos que têm uma vacância muito alta, o que acontece? O teu NOI ele é baixo. Seu NOI é baixo, você tem custo de gestão, então você tem um dividendo baixo. E como o mercado é orientado por dividendo, não que está correto. Eu não concordo com essa tese. Concordo parcialmente com essa tese, não 100% com essa tese. O que acontece? O mercado desvaloriza. Essa é a primeira situação que eu vejo, que eu vou chegar na sua resposta. Quais são as outras situações? Situações onde a gestão não tem se provado boa. A história dos últimos anos não é um ano. São onde o mercado penaliza gestores que não têm feito bom trabalho. E terceiro, que eu vejo mais também, são aqueles fundos que estão mais endividados. Então você pega fundos que estão, por exemplo, tem fundos que estão 40% alavancados, ou seja, 40% de dívida para 100% de valor de ativos. Né? Então, esses fundos, os investidores começam a ficar com mais medo e tendem a desvalorizá-los. Então, são essas características básicas. Outra característica básica desse problema que você acabou de falar é que muitas dessas aquisições de escritórios ocorreram quando a taxa de juros estava muito baixas. Então, você viu que as grandes transações e os grandes fundos hoje de tijolos, os que são mais representativos, foram criados antes da pandemia, mas tiveram um crescimento de portfólio muito grande durante a pandemia, quando a taxa de juros, lembra, foi para 2%. Então, o que aconteceu naquele momento? Naquele momento, muitas das empresas, dos fundos, compraram ativos, tá certo? Com taxa de juros muito baixa e com spread não muito alto.
Quando você compra uma taxa, quando você compra um ativo onde a taxa de juros está baixa e o teu spread, vamos supor, seja 300 bips, 250 bips, qual é o teu risco? O teu risco é quando há um aumento da taxa de juros. Então você tem uma descompressão de taxa, você não tem uma compressão de taxa. Então o que aconteceu também é que os valores históricos que foram comprados, eu vi gente comprando a 21 mil reais, 18 mil reais um metro quadrado, eles ainda estão a book value a preço de 21 mil reais um metro quadrado. Sendo que o mercado é totalmente diferente pré-pandemia e pós-pandemia. Então, existem situações onde os valores patrimoniais estão errados, existem situações que os valores de mercado estão errados. Cada fundo tem uma explicação a ser dada. Aí teria que entrar fundo a fundo para te dar a minha opinião sobre cada fundo. Agora, eu não sei, a questão é, como que eu vejo se está errado? É muito simples o cálculo. Você pega, eu pedi isso para um analista, dei uma entrevista há 3 semanas atrás, onde tinha essa mesma pergunta coincidentemente. E era uma apresentação nossa, então eu já fui preparado, né? Dessa você me pegou de surpresa, né? Então o que eu pedi para o nosso analista é, me fale, pegue o preço das ações ou das cotas e coloque a valor patrimonial. E veja qual é o valor, qual é o NOI cap rate implícito desses fundos imobiliários. E aí você vê as surpresas. Então você vê um fundo, por questões que estamos aqui, eu prefiro não mencionar nomes, onde ele é tradeado hoje a mais ou menos um NOI cap rate de 7,5%. Não é dividend yield. Claro, se não tiver custo de gestão, tiver dívida, NOI cap rate é igual a dividend yield. Mas não é o caso. 7,5%. Na hora que você pede para o analista colocar no modelo dele qual o valor patrimonial e considerando uma vacância técnica, porque esse ativo tem uma vacância relevante, uma vacância técnica, porque não é todo ativo que está 100% ocupado 100% do tempo, sempre existe essas vacâncias técnicas, o implícito do NOI cai para 6,5%. O que significa isso? Significa que o valor patrimonial que está no balanço está dizendo que aquele portfólio vale 6,5%. Com todo o respeito, não existe em nenhum lugar do mundo hoje que escritórios sejam tradeados a 6,5% cap. Vou te dar um exemplo nos Estados Unidos, onde nós somos investidores. A Boston Properties, que é eu diria para você que tem, eu não quero falar que é o melhor portfólio, que seria um pouco exagero, mas um dos 5 melhores portfólios de escritórios do mundo. Do mundo, não dos Estados Unidos. Do mundo. É tradado hoje a 8 cap. Né? Então, as transações, se você olhar as transações de escritórios no Brasil, eu já vi transação recente a 7,5, onde eu não compraria, mas foi comprada a 7,5. Hoje não poderia estar abaixo de 8 também, que significa um risco, um spread muito próximo de 300 a 400 bips acima de uma NTNB de 30 anos. Então o que eu quero dizer para você é, existem valores patrimoniais que não fazem sentido. Existem valores patrimoniais que a gente olha que faz sentido, onde o mercado realmente está errado. Né? Existem situações onde o valor de patrimonial deveria estar entre o valor de mercado e o valor patrimonial contábil. Então, cada caso, Felipe, é um caso. E aí que você precisa do seu gestor para tomar a melhor decisão para você. Maravilha, com essa resposta nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente já volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Fique por aí, que é rapidinho. Até já!
BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. BMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação do Marcelo Weinstein, que é sócio fundador da Canuma Capital, batendo um papo com a gente aqui sobre real estate, sobre o mercado de investimentos imobiliários nas suas diversas facetas, seja aqui no Brasil, com fundos imobiliários, com empresas listadas, seja lá fora com REITs. E a gente volta aqui para esse segundo bloco. Eu queria trazer uma ligeira provocação, Marcelo. Você comentou sobre a diferença entre REITs e fundos imobiliários na concepção, que os REITs pareciam mais companhias, pareciam mais empresas com o seu CEO, CFO, numa estrutura mais semelhante a uma empresa padrão. Agora, a gente tem uma outra ponte aí, quando pensa nas distinções entre modelos de gestão, que eu queria trazer para ouvir sua opinião, que seria justamente a distinção entre um fundo aberto e fechado na gestão dessas oportunidades. Você tem, geralmente, os fundos imobiliários listados em bolsa são fechados, até por uma questão da estrutura regulatória. Isso permite que os cotistas entram e saiam pelo preço de tela. Diferente de quando você tem um fundo aberto em que você tem que criar e destruir cotas, né? E isso vai impactar na sua gestão de carteira. Para vocês lá na Canuma, que de fato vivem e constroem isso, qual a diferença de gerir um fundo aberto e um fundo fechado? Bom, Felipe, assim, a concepção do portfólio em termos de visão, de análise, no nosso lado é praticamente igual. O que tem é que num fundo como o nosso fundo fechado, nós temos fundos abertos, temos 2 fundos abertos e um fundo fechado. No fundo fechado, que é o chamado fundo perpétuo, né, que você tem, claro, que uma visão, você precisa ter uma visão mais de médio e longo prazo, né? Você não pode construir um portfólio com a visão somente de curto prazo, porque o seu investidor ele tem a característica, ele é renda. Então o seu portfólio ele tem que ser construído
com esse objetivo. Esse é o mandato que ele nos deu. É por isso que ele compra um fundo imobiliário perpétuo. No fundo aberto, ele é muito diferente da tua gestão, né? Porque as pessoas estão vendo as cotas diárias, estão vendo os benchmarks. Ele é muito mais movido por fatores macroeconômicos, tá certo? Onde você tem que estar navegando no mercado muito mais difícil, vamos dizer assim, né? E o seu portfólio, ele também tem que ter essas características, né? Porque eu, como gestor de um fundo perpétuo, eu estou preocupado com a liquidez dos nossos investimentos, tá? Mas parte do nosso fundo, ele tem uma visão de médio e longo prazo, onde ele não tem uma liquidez de curto prazo. Parte sim e parte não, né? Então, para um fundo aberto, é diferente. Eu preciso devolver o dinheiro em 13 dias, tá certo? Então, eu não posso ter um componente que não tenha liquidez. Então, ele tem a composição dele é diferente. Por exemplo, nós temos nosso fundo, nós temos o nosso CCM11, que é um fundo multi-estratégia, fundo imobiliário, né? Com uma visão de renda e ganho de capital. Nós temos um outro fundo que é aberto, que é um fundo chamado Canumá Capital Multimercado Previdência. O primeiro fundo que combina renda fixa com ativos imobiliários líquidos. Quando você vê esse portfólio, que é 40% do 100% do meu multimercado Previdência, é só setor imobiliário. Ele não pode ser igual ao meu multi-estratégia perpétuo. Por quê? Porque lá eu tenho ativos diretos. Se eu precisar vender, eu não preciso vender. Mas se eu precisasse vender por alguma circunstância, porque ele já criou o valor, ele pode demorar 6 meses. Aqui eu preciso entregar o dinheiro no dia seguinte. Então, esses 40%, ele tem uma visão, ele pega o meu portfólio do meu CCM11, ele é o retrato, né, só da minha parte líquida do meu fundo CCM11. Ele só entra a parte líquida. Então, a visão é muito diferente, né? Você vê a resposta que o mercado dá à evolução da taxa de juros no mercado, nos fundos abertos, ela é muito mais imediata em relação a um fundo imobiliário. Basta ver o que aconteceu nos últimos 30 dias, né? Você viu o efeito que teve nas ações a subida da taxa de juros nos Estados Unidos, o 10-year Treasury, que subiu em um mês de uma maneira que ninguém esperava. O impacto ele é gigante. Ele foi mais de 5% nos REITs nos Estados Unidos. Quando você vê o que aconteceu na expansão da taxa de juros da NTNB nos últimos 30 dias e da pré-fixada, você não viu o mesmo impacto nos fundos imobiliários. O impacto foi muito menor. Por quê? Porque os ativos que compõem aqueles fundos e o investidor, ele pensa um pouco diferente. Então, o investidor de fundo imobiliário, ele não necessariamente é o mesmo dos fundos abertos. Então, e ele pode ter até os dois, mas ele pensa como complementariedade, né? Como uma combinação, não como uma exclusão de ficar vendendo os dois ao mesmo tempo. Ele sabe fazer essa combinação bem feita. Ainda que seja o mesmo investidor, ele está olhando para esses dois ativos em caixinhas diferentes da alocação dele. Ele tem que olhar, porque você não pode comparar a volatilidade de uma empresa de capital aberto com a volatilidade de um fundo imobiliário. É totalmente diferente. Essa é a razão pela qual nós hoje, no nosso CCM11, que nós podemos colocar ativos listados de bolsa, hoje a nossa alocação é de 6%. Já foi 9%, ela é 6%. Por quê? Porque a volatilidade é muito grande. Eu tenho pouca proteção de capital. Você tem pouco dividendo. Você tem ganho de capital. Então, ele é muito diferente. O que vocês estão enxergando? O que a gente tem de perspectiva
para esse mercado de investimento em real estate para os próximos anos aqui no Brasil? Felipe, essa é uma bela pergunta. Se você olhar os últimos 15 anos, nós tivemos vários ciclos. Nós estamos indo para o 5º ciclo. E na hora que você olha todos os ciclos, né, você observa algumas características que são muito semelhantes. São 3 na realidade. Primeiro, a taxa de juros, que é básico. A segunda é crescimento. E a terceira é inflação. Isso não acontece só no Brasil. Isso acontece nos Estados Unidos também. Então, o que nós vimos, né, e que nós estamos vendo para frente? Né? Nós estamos numa taxa de juros de 13,75, hoje 12,75, taxa de juros reais de 8% ao ano. Você imagina alguma economia a 13,75 crescendo? Nunca ninguém imaginaria. Tanto é que no começo do ano a previsão de crescimento do Brasil era 0,8. E a gente está chegando entre 2,75 a 3 até o final do ano. Eu não conheço, a gente opera fora do país. Eu não conheço nenhum país que consegue crescer 3%, vamos supor que seja 2,75, com uma taxa média no ano que vai ser próxima a 12%. Eu não consigo ver nenhum país que conseguiu fazer isso. Isso traz um otimismo para mim. Né? Eu acho que a taxa de juros 3,75 era uma taxa de juros totalmente irreal, tá certo? Com uma taxa de juros, taxa nominal, com uma taxa de juros de 8%. 8% ao ano é alguma coisa, em termos reais, é uma coisa que eu também não consigo ver. Só existem 2 países que têm isso. E nós somos o terceiro. Né? Então, olhando para frente, eu acho que dificilmente a gente vai ver uma taxa de juros voltando para os patamares anteriores de 13,75 e taxa de juros real de 6% que a gente viu no dia 31 de janeiro de 2022. Então, quando você vê o ano, a gente está crescendo 3% esse ano, possivelmente ano que vem, se tudo der certo, mais próximo de 2%. Uma taxa de juros declinando. Devagar, não dá para fazer nada aos poucos. Eu acho que essa medida de 50 bips é ideal, porque você vai baixando 50 bips e você vai monitorando a economia, a inflação e vai apertando a mais ou a menos, ou seja, é um belo instrumento de política monetária. E a hora que você chegar em taxas de juros reais um pouco melhores, e olha só, a gente estava a 6%, nós chegamos a bater 5%. O que aconteceu com os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários subiram. Esse ano, os tijolos já subiram 18%. 18%, a hora que você compõe isso, é quase 10% de variação de ganho de capital e 8% de dividendo. Isso de 6 para 5. Depois agora voltando para 5,6, 5,7. E você não viu voltando tão rápido os fundos imobiliários. Então, a gente acredita que você, olhando para os próximos 12 meses, existe uma possibilidade de ele voltar claramente para 5% e pode chegar em um cenário mais otimista a 4,5%. E na hora que você chegar a 4,5%, que é um cenário otimista, mas é possível, na NTNB de 30 anos, você vai ver mais uma pernada grande de ganho de capital, que pode chegar a mais 10% de ganho de capital. Mais os dividendos, que você tem dividendo anual não muito diferente de 8% a 9%, mais a variação da inflação, assumindo que os contratos de aluguéis vão ser corrigidos pelo menos 75% a 100% de inflação nos próximos 24 meses, você tem um potencial de valorização muito grande. Né? Mais uma pernada em termos reais, mais os dividendos. Então, eu sou muito otimista em relação a isso. Tá? É claro que nós precisamos crescer. Né? O setor, a gente discutiu o setor de escritórios. O setor de escritório está muito estagnado.
né? Muita gente está dizendo que ele está absorvendo, mas não é que ele está absorvendo mais por tirar de outros, de classe B para classe A, ou tirando de classe AA para AAA, mas em termos crescendo efetivamente de uma forma sustentável a gente não vê. Por quê? Porque o país não cresce. Eu não consigo ver alguém tomar a decisão de ficar aumentando áreas de escritório sem um crescimento econômico. Então, é fundamental que a gente tenha, se a 13,75 nós estamos conseguindo crescer, agora a 12,75, é claro, uma média, não tem razão que com a taxa de juros que vai cair, não tenha dúvida, agora a questão é qual a velocidade que vai cair, né? A economia volta para um patamar de crescimento mais razoável. E onde que a gente viu os fundos imobiliários não valorizando? Quando você teve situações de decréscimo da economia, com taxa de juros altas e com inflação alta, que foi 13, 14, 15, 16, o país não cresceu, taxa de juros altas e inflação alta. Então, eu acho que esses três fatores básicos, queda da taxa de juros está acontecendo. Gradual, e a hora que o mercado vê mais 50 bips, mais outros 50 bips, o investidor começa a ter impressão que não vai ter tantas oportunidades, porque o mercado ele se adianta, e aí você pode perder suas oportunidades, né? Então, quando o investidor começa a perceber que a taxa de juros vai realmente cair, né, já foi 50 a 50, mais 50, mais 50, você vai ver que vai ter uma demanda, um aumento da demanda para fundos imobiliários e para o segmento de real estate. Isso é básico, isso acontece em qualquer lugar do mundo. Maravilha. Queria falar um pouquinho da Canumá Capital também. Conta um pouquinho para a gente como vocês começaram, né? Até me permite um pouquinho a história do nome da gestora. Conta um pouquinho de como vocês começaram. Vocês, além de olhar esse segmento de real estate, vocês atuam também com gestão de carteiras administradas, não é isso? Não? Só hoje não. Mas com fundos abertos e fechados. Sim. Fechado. Conta um pouquinho para a gente como a gente pode conhecer um pouco da gestora, um pouco de como você pode investir na gestora. Enfim, é bacana a gente transmitir também para o público a história de vocês, e quem quiser conhecer mais também pode encontrar vocês e absorver um pouco mais desse conhecimento a partir dos canais disponíveis. Bom, a história da Canuma, na realidade, ela começou há 2 anos e meio, mas os sócios se conhecem há muito mais do que isso e são sócios que trabalharam juntos durante muitos anos, né? Eu sou sócio fundador e minha vida inteira eu fui de banco de investimento, eu fui analista, associate, vice-presidente, diretor, depois fui managing director, cheguei no posto máximo que qualquer cidadão gostaria de ter dentro de um banco de investimento. Isso mais durante 25 anos. Depois fui convidado pela Brookfield, que é o segundo maior gestora do mundo de investimentos alternativos, para ser o CIO no Brasil, onde eu tocava um portfólio de 11 bilhões de reais de real assets, o maior portfólio do Brasil de real assets. E resolvi criar minha própria gestora. Eu tinha feito meu mandato, já estava pronto. Isso foi um convite que eu tive eram meus clientes na época, e o CEO do Brasil, o CEO dos Estados Unidos me convidaram para ter esse mandato de aumentar o portfólio no Brasil, e esse mandato foi feito por mim, até que eu resolvi montar a minha própria gestora, onde minha vida inteira eu sempre trabalhei para investidores estrangeiros. Eu queria fazer a mesma coisa para investidores brasileiros. Tomei essa decisão. Recebemos um investimento do BTG. Hoje o BTG nós somos uma investida do BTG. O BTG escolheu a Canuma Capital como o seu veículo de investimentos alternativos, focado no segmento de real estate, de todas as
as gestoras existentes no Brasil, eles nos viram como a gestora que eles gostariam de investir, então somos uma investida onde eles são sócios minoritários da nossa gestora. Criamos a nossa gestora. Qual é o diferencial de uma gestora? O diferencial de uma gestora se deve a 3 fatores. Primeiro, grupo de gestores. 2, produtos. E 3, o passivo. O passivo são os seus investidores. Nosso grupo de gestor é um grupo de gestor, todos se conhecem, todos têm uma experiência que eu já acabei de falar, mais de 11 bilhões sob gestão, mais de 8 bilhões, 250 milhões de reais de transações de 2015 a 2021, tomado mais de 5 bilhões de crédito nos últimos 7 anos. Então, grupo de analistas, onde os analistas são setoriais. Nós pensamos como renda variável, como fundos de renda variável, ou seja, todos os nossos analistas são setoriais, tem que ter uma visão global, uma visão local. Tá certo? Ele precisa entender o que acontece aqui e lá fora, entender quais são as oportunidades, quais são as ameaças que existem através de uma visão mais global e menos local. Não que o segmento do real estate é um segmento global, mas como você vê o que acontece lá fora, às vezes em épocas e ciclos diferentes, tem muitas coincidências. Isso são 25 anos que eu vejo muitas coincidências e isso eu faço, por isso que eu exijo que os nossos analistas tenham essa visão global. Produtos diferentes. Um fundo de 25 investidas nos Estados Unidos, onde nós temos um fundo onde nós conhecemos 13 subsetores da economia americana, 13 subsetores, 13 classes de ativos de real estate que não existem no Brasil. Tá certo? Então, esse fundo é um fundo que nós lançamos em 21 e hoje, até hoje, você olhar a nossa curva, ninguém no Brasil conseguiu bater a gente até hoje em termos de rentabilidade, nem no Brasil, nem os nossos benchmarks nos Estados Unidos, empresas que eu vi com o benchmark nosso quando eu criei esse produto, como CoinSteer, Steercraft, Prudential, nós estamos batendo eles em termos de rentabilidade. Né? Pegamos o mercado de taxa de juros de 0, hoje a 5,33, pegamos taxa de juros 10-year de 1,50 a 4,66 que está hoje, navegando nesse mar raivoso e ganhamos desse pessoal. Aí lançamos o nosso CCM11, que é o único multi-estratégia puro sangue do Brasil, tá certo? Onde nós prometemos para os nossos investidores que iríamos entregar IPCA mais 10, estamos entregando IPCA mais 10, por isso que todos os follow-ons, todos os aumentos de capital, os mesmos investidores estão colocando capital na gente. E depois lançamos esse único multimercado Previdência, que é o único que combina renda fixa com ativos líquidos imobiliários. Então, 3 produtos, e ainda vamos lançar em 2024, estamos preparados para lançar mais 2 grandes produtos que ainda não posso falar quais são, que são produtos também diferentes. E 3, é o que eu falei, é o nosso passivo. Nosso passivo são pessoas que têm visão de médio prazo, visão de longo prazo, caras que acompanham a gente diariamente, conhecemos eles, falamos, explicamos, levamos eles em nossos ativos, nós temos vários ativos, explicamos como é a nossa criação de valor, como é nosso modelo de gestão. Então, esse é o nosso grande diferencial e isso a gente gostaria de continuar fazendo a mesma coisa que foi o princípio da criação da Canuma Capital. Maravilha, Marcelo. Se alguém quiser, alguém está assistindo a gente, caso queira investir com vocês, comprar os fundos de vocês, bom, fundo listado, direto no home broker, né? E quem quiser ir no Multi-Estratégia... O Multi-Estratégia está espalhado por vários distribuidores. O principal distribuidor hoje é o BTG Pactual. Nós estamos em outros distribuidores, Orama, Inter, Toro, estamos em vários. Nosso site, bem claro, nosso site lá tem todos os nossos parceiros distribuidores, temos vários distribuidores, Vitrio, então nós estamos à disposição, estamos disponíveis em várias plataformas e como você falou,
CCM11 é um fundo onde você acha facilmente só indo no seu home broker, digitar CCM11 e comprar um papel nosso. Maravilha. Marcelo, foi um prazer imenso esse bate-papo, que pude aprender bastante, espero que o público também tenha aprendido, se desenvolvido nesse papo de hoje. Queria agradecer a você e a Canuma Capital pela participação, pelo tempo de vocês e, naturalmente, por distribuir, compartilhar esse conhecimento conosco, com a nossa audiência. O prazer é tudo meu, Felipe. Obrigado pelo convite. A Canuma Capital está à disposição sempre de vocês, dos seus ouvintes, dos seus espectadores. O que precisar, nós temos, é só mandar um e-mail, contato, não tem nenhum e-mail que é recebido que não é respondido no mesmo dia. Maravilha, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado à Canuma Capital por ceder aqui a participação do Marcelo para essa aula aqui sobre o mercado de real estate no Brasil. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional do mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, todos os dias aqui pela BMC News, sempre levando a vocês, investidores, as melhores cabeças do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para esse bate-papo aqui leve, descontraído, mas sempre com temas de relevância, sempre com aqueles temas que colocam tijolinho a tijolinho o que faz, o que constrói o nosso mercado. E, como de costume, vale sempre lembrar, o Você com Dinheiro é uma parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, então se você quiser conhecer um pouco mais sobre as nossas soluções, visite lá também www.comdinheiro.com.br e descubra como a Com Dinheiro pode ajudar você nos seus investimentos e nos seus negócios. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Até a próxima. BMC News. Informação que gera valor. Olá, eu sou o Felipe Nascimento e te espero junto com o Marcos Saravalli aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro, com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções, mas na verdade eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos, invista em suas escolhas. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI